Nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de entrevistas. A Regional São Paulo está aproveitando essa situação da pandemia para resgatar pessoas ao redor do mundo. A Cris Ueno, eu trabalhei com ela quando há praticamente 20 anos, quando ela estava terminando a residência. A gente fez vários casos juntos na Beneficência Portuguesa de Reconstrução de Mama. E ela, logo no final da residência, ela foi para os Estados Unidos e a gente queria que a Cris nos contasse um pouco do caminho dela, porque os jovens cirurgiões que estão agora terminando a residência também abram esse universo das pessoas que foram para o exterior. A gente entrevistou o Lincoln, que está na Austrália, a gente está tentando entrevistar o Gali, que está no Canadá, e também que ela situasse como foi a pandemia, onde ela está morando agora, se impactou muito no dia a dia dela. Então, Cris, a gente queria que você contasse um pouco do seu caminho e depois que você falasse um pouco da pandemia para vocês. Ok. Thank you so much. Muito obrigada, Felipe, por ter pensado em mim, por ter me convidado. Eu acho isso super, super legal. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Eu vim para cá em setembro de 2004. Eu terminei em janeiro de 2004. Meu plano era inicialmente para vir e ficar para fazer 1 ano ou 2 de pesquisa. Eu trabalhei inicialmente com o Stephen Mathis. Isso foi na época que ele estava doente, ele estava começando a apresentar mais sintomas de ALS e eu acabei mudando do laboratório dele para o laboratório de feridas, que era com o pessoal da cirurgia geral e o pessoal da anestesia. Quando eu estava 1 ano já aqui, o meu marido resolveu que ele não queria voltar para o Brasil, aí eu tive que fazer todos os exames. E tive que fazer rápido, porque eu tinha que ter toda a documentação para aplicar para a residência. Então, eu não estudei muito e, infelizmente, aqui eu não tinha ideia do que é. O pessoal estuda mesmo, eles tiram time off para os exames, então você tem que ter muito boas notas. E eu posso falar depois sobre isso mais para quem quiser saber, porque eu fiz parte do comitê de residência. E aí eu não consegui uma vaga na cirurgia plástica e todo mundo me falou, na RAI me falou, um monte de gente me falou que eu não ia conseguir mesmo, porque o Ivy League é super competitivo, é a residência mais competitiva que tem nos Estados Unidos para um estudante de medicina, é a residência de cirurgia plástica, é o número 1. E aí eu entrei então na cirurgia geral, como é o que eles chamam preliminary, é o que você não tem a vaga garantida para se graduar, mas você pode fazer 1 ou 2 anos e depois você, nesse tempo, você tenta achar uma outra vaga. Eu consegui uma vaga para o primeiro ano no Texas e, por sorte, um compatriota, um dos residentes da cirurgia geral, que agora é cirurgião cardíaco em Washington, DC, ele era brasileiro, do Rio de Janeiro, ele viu meu currículo e ele falou assim, tá bom, vamos chamar essa menina, porque ela fez USP e tal, eu conheço. Aí eu consegui essa vaga. Fiz o primeiro ano de residência lá, a gente trabalha muito mais pesado que o americano, a gente chora bem menos. Então, o pessoal falou, nossa, você é superstar, a gente vai te dar o segundo ano de residência. E aí é o máximo que você pode fazer como preliminary year. Depois você tem que conseguir uma vaga que eles chamam categorical, que é a vaga de verdade, que você vai poder se graduar. Aí eu poderia ter conseguido essa vaga no Texas, mas na época eu e meu marido a gente resolveu casar, porque aqui nos Estados Unidos você pode match como casal. Você pode negociar emprego, você pode negociar várias coisas como casal. Então, a gente resolveu casar mesmo no papel para poder conseguir uma vaga juntos. E aí eu consegui uma vaga de cirurgia geral em Indiana, porque foi onde ele conseguiu o emprego. Ele estava trabalhando na universidade na época. Eu terminei a cirurgia geral em Indiana. Como meu marido estava em Indiana, a gente ia a casa, tudo em Indiana. Quando eu apliquei para residência de cirurgia plástica, eu coloquei, aqui você faz um exame nacional, é tudo nacional, você não tem que ficar indo para fazendo múltiplos exames, é tudo nacional, tudo centralizado. E aí você faz uma lista você ranqueia os programas e os programas fazem a mesma coisa e aí eles colocam no computador e tentam um match, né? E aí eu
obviamente, eu passei em Indiana, fiz minha residência de cirurgia plástica em Indiana, então fiz 5 anos de geral, 3 anos de cirurgia plástica, além do que eu já tinha feito no Brasil. Aí eu terminei a residência de cirurgia plástica e eu tinha esse visto brasileiro, que é um visto de estudante, que é aquele sponsor para fazer residência. E aí, esse visto é uma porcaria, porque você tem uma regra no visto que você tem que voltar para o Brasil, seu país de origem, por 2 anos antes de você poder qualificar para um green card. E aí, quando eu estava, meu visto ia acabar no dia 30 de junho de 2014. Eu consegui um emprego no dia 6 de junho de 2014. Se você consegue um emprego numa área que eles chamam underserved, que tem umas especificações, aí o governo tem que pedir para o governo federal para te dar essa vaga. E o governo da West Virginia, foi onde eu fui, o governo da West Virginia pediu a vaga para mim. Eu fui para a Universidade da West Virginia, eu era o único cirurgião plástico para a universidade inteira, um hospital com 600 leitos, o hospital principal do estado da West Virginia. Assim, o West Virginia é pequeno, no total tem cerca de 3 milhões de habitantes, mas o pessoal é bem doente, porque o pessoal é obeso, todo mundo fuma. Então, eu fui com medo, mas assim, eu acho que o treinamento que a gente tem no Brasil é muito bom e depois de ter feito a residência de novo nos Estados Unidos, eu acho que a maior vantagem de fazer a residência de novo é que quando você é residente a primeira vez, você não presta atenção, você tem as coisas que você gosta, e você fala, para que eu vou fazer isso? Por exemplo, no Brasil, eu gostava de passar tempo com você, a Malu, fazendo cirurgia de reconstrução de mama na Beneficência Portuguesa, e eu não queria passar tempo com o Júlio Moraes fazendo microcirurgia. Eu não vou usar isso. Para que eu vou fazer microcirurgia? Eu não gosto. Eu vou terminar, vou fazer reconstrução de mama, é a única coisa que eu vou fazer. Então eu não prestava atenção. Eu ia, obviamente, que você tem que ir para fazer as coisas de residência, mas não estava muito aí. Aí, quando eu fiz de novo, eu falei, bom, tem coisas que quando você vai para a sua prática, você fala, puxa, eu espero que quem me dera eu pudesse voltar no tempo e passar mais tempo fazendo tal procedimento. Aí essa é a vantagem de fazer de novo, porque você tem essa oportunidade. Aí eu passei finais de semana no laboratório operando microcirurgia em ratinho. E passei mesmo, fiquei super boa em microcirurgia na época e foi o que mesmo me garantiu esse emprego. E aí eu criei o serviço de microcirurgia para reconstrução de mama na Universidade da West Virginia e me deu bastante chance de ter projeção regional, obviamente projeção local, estadual, mas muito regional e nacional. Hoje eu faço parte de vários comitês na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica por causa disso, porque não tinha representante da West Virginia. Então eu tive chance de ir no governo e lobby com o pessoal do ASPS, para os nossos representantes em Washington, andar no meio dos corredores, conversar com os senadores, representantes de estado, e porque eu era a única pessoa da West Virginia, e por isso me deu chance de conhecer outras pessoas no comitê, no ASPS, de novo. Eu faço parte de várias comissões por causa disso. Então, assim, eu acho que essa é a vantagem de você ser brasileiro, né? Você consegue ver as suas chances e tentar ir achar sempre um jeito de se projetar. Aí eu fiquei na West Virginia até junho de 2019, o ano passado. E a razão pela qual eu saí, eu estava no emprego acadêmico, a gente estava 2 anos, os meus 2 últimos anos lá, foi quando a gente começou a nossa residência de cirurgia plástica na West Virginia, a primeira residência de cirurgia plástica no estado. E de novo, isso me deu a oportunidade de fazer parte da comissão de residência para cirurgia plástica nos Estados Unidos, por isso que eu sei alguns números sobre isso. E aí eu resolvi sair, porque a vida acadêmica aqui não é a vida acadêmica que a gente pensa, né? Você consegue nos Estados Unidos viver muito bem com uma vida acadêmica, mas ultimamente o que tem acontecido, os requerimentos para a vida acadêmica
são os publicar, você dá aula, passar tempo com residente, mas ao mesmo tempo tem um push super grande do hospital e das instituições para fazer dinheiro. Então, você tem que dar aula, você tem que preparar coisa com o residente, escrever paper, você tem que ter publicação, um número X por ano, você tem que ter publicação e ainda por cima produzir, trazer dinheiro para a instituição. E eu estava ficando cansada disso, achei que a minha vida pessoal estava sendo sacrificada bastante por causa disso, então eu resolvi mudar completamente. Hoje eu faço parte do Kaiser Permanente, que é um grupo médico extremamente grande na costa oeste dos Estados Unidos, e o Kaiser é uma companhia de seguros. Então eu trabalho, vamos dizer que todo mundo que trabalha para Porto Seguro no Brasil é contratado pela Porto Seguro. E tudo que você vê são só pacientes que vêm pela Porto Seguro. Você não tem que ficar negociando mamografia, ressonância magnética, você não tem que ficar pedindo autorização para fazer a cirurgia. Se veio para você é porque a Porto Seguro aprovou e você pode fazer o procedimento. A maior desvantagem é que o seu salário é fixo. Então, não importa, se eu fizer 100 cirurgias, 50, 1000, o meu salário é fixo. Para algumas pessoas isso não é bom. Eu vou te dizer que o meu salário é muito bom e os meus benefícios são excelentes. Então, eu acho que para mim isso não é um desperdício. Eu sou a única cirurgiã plástica no lado sul do estado de Washington. De novo, essa foi a razão pela qual me chamaram para esse emprego, porque eu consegui mostrar que eu consigo ser um cirurgião plástico solo abrangendo uma área grande. E para a gente, o que aconteceu, o estado de Washington foi onde teve o primeiro caso de Covid, foi dia 21 de janeiro desse ano, e pegou mais no county, que é a região ao meu redor. E o que a gente teve que fazer, as escolas fecharam, que nem vocês, tudo fechou, né? E o nosso ambulatório é a mesma coisa. E a única coisa que a gente podia fazer é cirurgias eletivas, cirurgias para câncer. E eu faço bastante melanoma, eu faço linfonodo, tudo para melanoma, reconstrução. Então, para mim, os meus melanomas continuaram chegando. O que aconteceu foi as reconstruções de mama, porque aí você fica aquele debate, né? O que é reconstrução de mama que é eletivo? E você pode falar, Felipe, porque você ficou doente com isso. O que é reconstrução de mama que é eletivo e reconstrução de mama que é emergência, né? Então, para mim, o que eu fiz, o ESPS não tinha uma posição muito clara, o ESPS pegou e deixou a nosso critério. Então, o que eu fiz foi, se eu conseguir fazer a reconstrução imediata, colocar um implante, então é o que eu vou fazer. Ou naqueles casos que aqui eles chamam oncoplastic reconstruction, né, que é quando você tem que fazer, eles fazem a lumpectomia e você vai lá e roda o tecido, ou se não faz alguma coisa para ficar um pouco melhor cosmética, da parte cosmética. Então, essas cirurgias eu continuei fazendo. Esses pacientes vieram para o ambulatório. O que a gente fez foi muita coordenação entre os times, que são aquelas visitas multidisciplinares, que o paciente vem, vê a enfermeira, faz todos os exames, vê o cirurgião, vê todo mundo junto no mesmo dia. Então, você não tem que ficar trazendo o paciente para o ambulatório muitas vezes. Um monte das nossas visitas foi transformado em o que a gente chama telemedicine, né? Que foi visitas por telefone, visitas com vídeo. E agora a gente está numa fase diferente, porque o nosso pico foi no dia 2 de abril, então a gente passou o pico e a gente está planejando como voltar. E hoje, inclusive, eu tenho uma reunião mais tarde para discutir isso, porque, obviamente, agora todo mundo quer a prioridade no centro cirúrgico, né? E o plano não é para voltar ao centro cirúrgico inteiro, nem o ambulatório inteiro. O plano é para começar com 25% da capacidade. E
o futuro, eu acho que para todo mundo em medicina vai ser aumentar a telemedicina, né? Porque isso você aumenta acesso, você pode ver pacientes no país inteiro, né? Você pode ver pacientes que teoricamente jamais poderiam chegar a você. E os pacientes podem conversar com você em real time. O que a gente tem aqui, a gente tem um app que os pacientes, é o app do Kaiser. O paciente pode, na verdade, fazer uma consulta com você pelo app. Ele pode te mandar uma pergunta e você pode responder no app. E eu acho que esse é o futuro. E a gente, como cirurgiões plásticos, o que eu posso dizer é a gente tentar melhorar. Talvez melhorar as nossas técnicas. Você está fazendo reconstrução, você realmente precisa dreno para todo mundo, né? Tem casos que talvez você não precise dreno, né? Então, como a gente pode melhorar como cirurgião, inovar nas nossas técnicas para que a gente não precise trazer os pacientes tanto de volta para o ambulatório, para que a gente possa fazer consultas à distância, mais vídeos de educação, coisas assim. Ô, Cris, como é que vocês lidaram nessas cirurgias que não puderam ser adiadas, na triagem desse paciente, para saber se ele era Covid-free ou não? Boa pergunta, Felipe. No começo, como a gente não tinha teste, a gente fazia um questionário. Você tem febre? Todas aquelas perguntas que o CDC fala, né? Dos sintomas. E agora, mais recentemente, no mês de abril, a gente pode fazer o teste aqui. Então, a gente está fazendo o teste para todos os pacientes. E indo agora, mudando, o plano é continuar fazendo o teste. Então, os pacientes têm que fazer teste com 48 horas de antecedência para a cirurgia. A gente dá uma chance de 72 horas se, por exemplo, a cirurgia é na segunda-feira, porque aí a gente pede para o paciente fazer na sexta. Mas a gente tem clínicas no estado que os pacientes marcam a hora que eles vão, a clínica espera que eles vão chegar lá, porque aí evita de ter um monte de gente esperando na sala de espera, né? Então, se os pacientes marcam, e você como cirurgião, você vai fazer a cirurgia, você pega e coloca um requerimento para o teste. Cris, eu sei que você está dentro de uma empresa, então talvez não seja a sua rotina, mas a gente do Brasil tem o SUS. E a gente ouve dizer que nos Estados Unidos não tem uma assistência social. Como é o tratamento dos pobres aí, dos imigrantes ilegais, dos pobres, das pessoas que não têm um convênio? Para onde eles vão? Ou eles não vão para lugar nenhum? Como é que fica isso? Essa pergunta é joia, Felipe, porque essa foi uma das minhas lutas na West Virginia. É engraçado, a gente acha que o Brasil é pobre. Quando eu cheguei na West Virginia, eu percebi que não. Eu tinha pacientes que tinham expansores que eu tive que praticamente hospitalizar para fazer a expansão, porque a galera não tinha água, luz, não tem eletricidade. Fazia parte, eu tinha que perguntar para a pessoa: "Você tem chuveiro?" E aqui nos Estados Unidos é verdade. A coisa ruim é que se você não tem seguro de saúde, você não tem como fazer um monte de coisa. E por isso que os governadores dos estados estão pedindo tanto para o Trump para dar dinheiro, porque é verdade, quem tem seguro de saúde pode fazer os testes, né? E no começo tinha pessoas que pagavam assim algumas centenas de dólares para fazer o teste particular. E mesmo assim, demora para a resposta era tão grande. Para a gente estava demorando no começo uma semana, 2 semanas para resposta do teste, mesmo que você tivesse seguro. Aqui não, os seguros são caros e não é todo mundo que tem. Eu trabalho para o Kaiser, o plano do Kaiser é tentar fazer o seguro ser mais barato para as pessoas. Obviamente, dentro de cada estado tem alguns planos, fora o Medicare, que é para pessoas mais que 65 anos, o Medicaid, que é para pessoas que são indigentes, ou estão abaixo do nível de pobreza, e também tem alguns outros planos que são caridade. Então, por exemplo, o Kaiser tem um número de planos que são caridade. O problema dos imigrantes ilegais é que eles não têm não tem Social Security Number, que é tipo
um RG, um número de RG, um número de CPF. Então, como é que você não pode ir no SUS e fazer sua carteirinha se você não tem RG? E eu acho que esse é o maior problema. E tá difícil por causa disso, mas, de novo, as pessoas estão abrindo, os órgãos de caridade estão abrindo clínicas que são, as pessoas só podem ir dirigir. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, aqui no começo, as pessoas estavam com medo de fazer o teste para o coronavírus, porque se você faz o teste, você tem que ficar de quarentena por 14 dias. São 14 dias que você não está recebendo, 14 dias que você não pode trabalhar. E depois, como é que os seus colegas de trabalho vão olhar para você e falar assim, putz, será que o Felipe tá bem mesmo? Ele fez a quarentena? Será que o Felipe não está transmitindo a doença? Então, as pessoas em healthcare, eles estavam com medo no começo de fazer o teste. Então, aqui um dos estádios, eles transformaram em test site para as pessoas que trabalham em saúde. E era anônimo, você não precisava falar para o seu empregador que você foi e fez o teste. Vou pedir para o Zé Otávio fazer uma pergunta e te contar que aqui no Brasil teve alguns lugares em que o profissional de saúde foi hostilizado, o que foi muito curioso, porque ao mesmo tempo que a pessoa que o hostilizou quer que tenha um médico ou um profissional de saúde na ponta caso ele esteja lá, mas é uma situação bastante conflitante. Zé, com você agora. Isso foi raro, né, Felipe? Mas aconteceu. Eu queria saber do teu caso agora. Como você está lidando com isso na tua família? Você tem uma filha, né? Uhum. Então, como é que tá? Como é que você chega em casa? Como é que você está lidando isso na tua cabeça? Você mexe com o Covid de manhã e chegou em casa à tarde. Como é que está a tua cabeça nisso? Então, Zé, o que acontece assim, eu trabalho, eu tenho que vir trabalhar. E eu tenho uma filha que eu não, que nem igual no Brasil, não tem babá, não tem empregada. E aqui empregada é caríssimo. Não tem nem jeito. Usar roupa passada, bonitinha, não dá. O governador fechou as escolas não vão abrir até o final do ano letivo, que é julho. E o que o pessoal percebeu é que o profissional de saúde não tinha como ir trabalhar e deixar os filhos. Então algumas creches fizeram exceção só para profissionais de saúde. E no começo eu vou te dizer que eu ficava naquela dúvida, poxa, eu tô cuidando das outras pessoas antes de cuidar da minha própria família, né? Eu tô correndo o risco de levar a doença para casa e deixar a minha família doente. Pior, eu tô levando a minha filha na creche. Será que eu tô expondo a minha filha? Eu posso dizer que várias vezes eu cheguei em casa e eu chorei sozinha, porque eu falei, poxa, a gente como profissional de saúde, você quer cuidar das outras pessoas, né? Você quer ajudar, senão você não teria escolhido essa profissão. Mas tem horas que é difícil, tem horas que você fala, poxa, eu tô deixando de fazer alguma coisa para minha família para ir fazer para uma outra pessoa. E é difícil. E você, assim, eu acho que vai ter dias, eu tô fazendo paz com isso, vai ter dias que eu vou ser uma boa médica e uma péssima mãe, vai ter dias que eu vou ser uma ótima mãe e uma péssima médica. Eu acho que isso é a realidade para todos nós. Eu acho exatamente o contrário. Se me permite, Cristiane, você está sendo uma excelente médica, você está se doando de uma forma maravilhosa e é uma excelente mãe, porque só o fato de você ter esse sentimento demonstra que você lá dentro briga com você mesmo. Isso é ser... A paternidade é isso, ser mãe é isso, é a gente se preocupar o tempo todo. E não se preocupa com isso, porque a tua filha um dia vai responder uma coisa para você que você vai falar, tenho razão, eu trabalhei, fiz um bom trabalho, fiz a boa luta no momento correto. Felipe, agora é o Rodolfo, né? Isso. Obrigado. E aí, Cris, tudo bem? Bem, um prazer te conhecer. Como eu falei, eu estou ouvindo aqui sua história e já virei seu fã. Até comentei com o João, um amigo nosso, que está pretendendo se mudar para os Estados Unidos. Eu acho que ele já ouviu muito falar da sua história e é bem incrível.
Uma coisa que eu queria perguntar, você falou que já trabalhou na parte de residência e conhece um pouco desse sistema de residência aí. A gente está com um certo problema aqui nas residências do país, não só de cirurgia plástica, mas como um todo. Porque eles estão pensando que talvez a residência precise ser repetida ano que vem, se a perda deles for muito grande. Como é que está? Você sabe como é que estão os residentes aí nos Estados Unidos de cirurgia plástica? Se eles estão tendo uma perda de conteúdo ou se está sendo suprido só pela parte reconstrutiva? Como é que está? Está acontecendo a mesma coisa com a gente. Não só com os residentes, mas com os estudantes de medicina, porque mesmo a reconstrução, se não for uma emergência, o pessoal está segurando e não está deixando fazer. E o pior, os residentes que estão... Geralmente aqui, a cirurgia cosmética é nos últimos anos da residência. Então, tem residente que está no último ano ou residente que está no ano que eles vão fazer toda a preparação para aplicar para um fellowship de cirurgia cosmética, por exemplo. Então, se você nunca passou na cirurgia cosmética, como você vai pedir uma carta de recomendação? Né? E para reconstrução, eu acho que não é tanto o problema, porque vai voltar e quando voltar, o pessoal vai conseguir, ter os casos suficientes que eles precisam para se graduar. Porque reconstrução tem toda hora e tem bastante, a maior parte dos residentes vai ter esses números, né? Já tem, aliás. A maior dificuldade mesmo está sendo a parte cosmética, porque as universidades, eles precisam dos cirurgiões ao redor, né? É um contrato que você faz com uma clínica de um cirurgião plástico de cirurgia cosmética que trabalha perto da sua universidade ou que foi ex-aluno e tal. E o problema é que deve ser a mesma coisa para vocês. Os pacientes estão com medo, né? Número 1. Número 2, o pessoal não vai ter dinheiro. Exato. O pessoal não vai ter dinheiro para fazer cirurgia cosmética e não vai ser a prioridade. Rodolfo, o pessoal ainda não está falando em ter que fazer um ano extra. Aqui já começaram com essa hipótese, não só para cirurgia plástica, começou-se a aumentar a possibilidade da cirurgia plástica, está se expandindo um pouco para as outras áreas, mas eles estão vendo que realmente vai ser um ano talvez até perdido e é uma cascata, porque aí quem iria fazer prova não vai fazer, tem gente que está na faculdade também não vai se formar, então... Mas é isso, é bom saber que as pessoas aí estão passando pela mesma situação, porque os nossos residentes acham que é uma coisa isolada daqui. Então é bom saber que não, que é uma coisa que também está afligindo até os Estados Unidos. Não, Obrigado, sim. viu, Cris? Ô, Cris, a gente está no final da nossa entrevista e a gente queria pedir para você deixar uma mensagem ou um conselho de vida. Assim, você fez todo esse caminho, você recomenda isso para o cara que está terminando a residência? Qual é a sua percepção da sua realidade, da nossa realidade que você conhece tão bem? A gente queria ouvir de você uma mensagem. Eu posso dizer que eu tenho orgulho tremendo de todas as pessoas com quem eu treinei, de todas as pessoas que me ensinaram tudo que eu faço até hoje. Eu tento manter contato o máximo possível com várias pessoas. O ESPS, para mim, é uma grande festa, porque eu vejo todo mundo de novo e fico sabendo das coisas que estão acontecendo no país. Eu acho que a gente, no Brasil, recebe um treinamento espetacular. Quando eu estava no Brasil, a impressão que tinha é que você vem para os Estados Unidos, você é residente, você não opera nada, você só fica olhando. Isso não é verdade. A gente opera bastante nos Estados Unidos e opera bastante. A gente não pode fazer uma cirurgia completamente sozinho. O attending tem que estar do lado, mas, por exemplo, nas minhas microcirurgias, eu chamei o meu residente que estava no segundo ano da residência de cirurgia plástica, segundo ano de residência, para entrar no microscópio e fazer a artéria ou fazer a veia comigo. Então, os residentes operam aqui. Eu acho que uma coisa que a gente tem no Brasil a gente tem um carisma que não existe aqui e
as pessoas, eles ficam abismados que você sabe. A gente faz aquelas notinhas, né, no nosso pedaço de papel sobre a pessoa, pergunta. A gente não tem medo de abraçar ninguém. Isso tem sido extremamente difícil para mim, especialmente com pacientes com câncer. Mas são essas coisas, esse jeitinho que a gente tem. E outra coisa é resiliência. Assim, você encontra uma pedra no seu caminho e você dá uma volta, acha um jeito de passar por cima da pedra. Aqui o pessoal fala, não, alguém tem que passar em cima da pedra por mim, sabe? Tem essa cultura aqui de, não, vou conseguir mais fácil. Mas conseguir mais fácil é legal, mas acho que porque a gente tem que passar por tantas dificuldades, ensina a gente a achar caminhos que façam com que a gente seja melhor. É como eu falei, eu peguei e tirei vantagem de todas as coisas que eu podia. Quando eu estava na West Virginia, eu tirei vantagem. Eu estou aqui, eu estou tirando vantagem de todas as coisas. E isso faz com que a gente vá para frente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu contava moeda, eu contava meu dinheiro para lavar roupa e todas essas coisas, de novo. Eu acho que acontecem porque a gente é brasileiro e a gente tem força de vontade e a gente vai atrás. E o que eu digo para todos os residentes, pega e aproveita todos os momentos que você tem na residência, porque eles não vão voltar para trás. E por mais que você diga, eu não quero fazer cirurgia com o médico tal, eu não quero fazer esse caso, porque eu nunca vou ver, não é o meu interesse, não é verdade. Porque com certeza a gente não vai ver os números de pacientes que a gente precisava para sobreviver, a gente vai estar sempre inovando. Eu acho que essa é a coisa mais bonita da cirurgia plástica, mas se a gente tem uma fundação boa, se a gente sabe os princípios básicos, a gente consegue fazer qualquer coisa. E o único tempo que você tem para pegar e aprender os princípios básicos, sem ter que pensar em como sobreviver de outras maneiras, ou sem ter a grande responsabilidade de ser o assistente principal na cirurgia, é quando você é residente. Então, eu aproveitaria o máximo. Eu sempre falo para os meus residentes aqui, faz um livrinho, escreve algumas coisas, escreve, sei lá, como você mistura o seu anestésico local, que suturas que você usa, onde você põe os cortes. Quando eu saí do Brasil, a gente só fazia superior medial pedicle, né? Pedículo superior para redução de mama. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, era só pedículo inferior. Eu vou te falar, depois de todo esse tempo treinando, eu tive que pegar e fazer a aulinha com Elizabeth Hall Finley para lembrar como fazer. Coisa que você não aproveita quando você é residente. Eu queria agradecer a Cris, a gente está com menos de um minuto para terminar. Foi formidável, Cris, você é uma pessoa incrível, iluminada. A gente está muito orgulhoso de você, temos um representante do Brasil na América arrasando. Muito sucesso para você, para a sua família. Muito obrigado de ter achado um tempo para falar com a gente. Obrigada por essa oportunidade. Saúde para todo mundo aí.